Fala, meus amigos rubro-negros, tudo bem? Bom dia para todos nós, todos vocês que acompanham aqui o nosso Café com Leão. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Guedes, viu, gente? Todo dia, 6 da manhã, nós temos aqui esse programa falando tudo do Vitória e já já tem uma carreta de informações do Leão, tá? Mas eu quero colocar dois pontos. Um, de certa forma, é positivo e o outro é negativo. Mas está me incomodando muito o segundo ponto. Mas primeiro eu vou falar do primeiro. No ano passado, a essa altura do campeonato, o Vitória já tinha anunciado Claudinho, Zé Marcos, Val Soares, Ronald, Thiaguinho, Bruninho. Vocês se lembram? Ou não? Aí, interesse em Tapia. Daqui a pouco o Wellington Rato. Foi ou não foi? Foi. Gabriel, goleiro. Ronald. Enfim. E a gente sabe que o Vitória fez mais de 30 contratações. E desses mais de 30, a gente coloca nos dedos aqui jogadores que foram aprovados. Rauter, Baralhas, Eric, Aitor, Kaiser, Jamerson. Foram poucos. Talvez eu tenha esquecido aqui de alguns. Mas por que isso é positivo? Porque pelo menos esse ano o Vitória não está com esses excessos de contratações e muitos que não serviram para nada. Então, pelo menos, está se tendo mais cuidado com o dinheiro do clube. Dinheiro esse que nem tem. Então, eu acho que esse ponto é positivo. A gente não deve ver esse ano uma carreta de jogadores desembarcando aqui no Barradão. Pelo menos eu espero que não. E pela resposta que, se tem dado à torcida, tudo indica que não. Então esse é um lado positivo. Agora o segundo lado da moeda, que é o segundo ponto, eu acho que é o ponto negativo. Porque o Vitória está planejando o quê? 2000 e quanto? 26. A janela abre agora, início de janeiro. Só que todas as situações que envolvem planejamento de futebol estão completamente indefinidas. Como que eu vou lhe provar que isso é verdade? Vamos lá. Quem vai ser o diretor de futebol do Vitória no ano que vem? Quem vai ser o goleiro do Vitória para o ano que vem? Quem serão os laterais do Vitória para o ano que vem? Baralhas fica? Eric fica? A gente não tem essas respostas. Claro que a gente sabe de algumas movimentações. Tem algumas, inclusive, que talvez você nem saiba. Não vazou ainda. A notícia não foi estampada. Mas existem outras coisas também. Eu tenho conhecimento de algumas. Mas não tem nada definido. E talvez essa questão do Gustavo Vieira seja pior. Porque o Fábio Mota, ele não diz se o Gustavo Vieira fica ou não fica. E se ele não fica, ou se ele fica, ou se tem dúvida, quem é que vai contratar pro ano que vem? É só o setor de análise? É o Jair Ventura? Fica algo no ar. E nesse momento o torcedor está preocupado, precisando de resposta.
Então, é isso. Esses eram dois pontos que eu queria colocar. E agora eu vou trazer para você uma carreta de notícias aqui no Resenha do Leão. Ok, gente? Mas quero pedir para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, hype esse vídeo, ativa o sininho de notificações, no oferecimento de Uniagro, 20 anos de campo, Bet da Sorte, a sua felicidade, a sua diversão é na Bet da Sorte. Expertise, consultoria em empréstimos consignados. Vilas Embalagens. Na Vilas você tem 10% em toda a loja, ok? Vamos lá. Nós temos um vídeo aqui de Oswaldo. Ele treinando na praia lá no Ceará. Quer dizer, gente, Oswaldo tá velho. Vamos fazer um comparativo? Oswaldo é velho, Fabrício é novo, Claudinho é novo. Esses caras só andam no departamento médico. Quando joga, é 10, 15 minutos e já foi. Eu pergunto, Oswaldo é assim? Não é. Não é. O cara que é aplicado, tem carinho pelo clube, tem carinho pela torcida. Um cara que, sabe, criou identificação. Por mim fica, na boa. Por mim fica, de boa. Eu gosto de Oswaldo não só pela pessoa que ele é, pelo jogador que ele já foi, e em alguns momentos ele consegue ser de novo, mas por isso aí, velho. Dedicação. O cara é profissional, pô. Isso é muito importante. Deixa eu trazer as movimentações de mercado para você, porque o Cáceres já postou oficialmente jogador do Olímpia, do Paraguai. Antes também ele postou agradecendo ao Vitória, e agora ele já postou, né, lá no Olímpia, ok? Lucas Mugni, que estava no Ceará, é o novo reforço do Mirassol. Pesolano é o novo técnico do Internacional. E o Juan Carlos Osório é o novo técnico do Remo. O Bolassi não fica no Cruzeiro. Jogador de 36 anos está livre no mercado. Gostaria do Bolassi? O torcedor do Vitória já tem essas quedinhas pelo Bolassi, né? Léo Pereira. CRB vende o jogador que estava no Vitória no Sport por 5 milhões de reais para o CSKA da Bulgária. Tem uma coisa interessante que vai acontecer no Brasileirão 2026. Lembra? O jogador fez 7 jogos, não pode mais transferir para outra equipe. Pronto. Agora vai poder fazer 12. Pode jogar 12 vezes, entrar em campo 12 jogos, e ele pode se transferir para outra equipe. Se ele fizer 13, aí não. Então, o que era 7, agora é 13. Então, acho que isso vai facilitar o mercado da bola para um mercado voltado mais para as situações internas, né? Por exemplo, na última janela, o Vitória não conseguiu vir para o mercado interno, só trouxe, salvo engano, o Ramon, e foi buscar gringos, né? Jogadores que estavam fora do país justamente por causa disso. Jogadores que atuavam no Brasileirão praticamente não podiam mais transferir para nenhuma equipe. Nós temos aqui o Carlos Amadeu, e eu vou falar da Copinha, viu? Vamos ouvir aí o Carlos Amadeu, que é coordenador da divisão de base do Vitória. Fala, Amadeu. Perfeito. Esse resgate da identidade, né, do rubro-negra, de vestir a camisa do Vitória, a gente já está fazendo independente de Copa São Paulo, né? Os meninos estão se sentindo pertencentes à instituição, estão sentindo orgulho de estar vestindo a camisa do Vitória, e isso para a gente é muito forte. A gente tem trabalhado em prol disso. A gente entende que nesse ano, pela mudança do calendário, a nossa prioridade não é Copa São Paulo, né? Então, com certeza, se você pegar a nossa relação dos 40 hoje, a gente tem até atletas 2010 que são sub-15 inscritos na Copa São Paulo.
A gente tem em sua totalidade, dos 40 ali, a gente deve ter 50% a 60% de jogadores de sub-17, sub-16, né, e 50% de jogadores com idade de sub-20. Nós estamos, entre aspas, cedendo ao profissional 10 atletas para a disputa do Campeonato Baiano, né, como plano inicial. Lógico que dentro desse período podem acontecer outras situações também do profissional solicitar mais atletas, mas eu vou citar alguns aqui, que ainda tem idade, que são Edenilson, Luiz Miguel, Lauan, Cauã, Paulo Roberto, Lohan. São meninos que têm idade de jogar a Copa São Paulo e que vão estar aqui a serviço do profissional, além de Cabrobró, Faísca, Marcos Vinícius, que são atletas também que estarão aqui para servir o futebol profissional do Campeonato Baiano. Então a gente vai com a equipe mais nova, né? A gente vai com a equipe bem mexida, não nos isentando de responsabilidade de resultado desportivo, mas sabendo que a gente vai com o objetivo de minutar esses meninos, deles viverem essa experiência, de deixar eles mais prontos para um Campeonato Brasileiro de Série A ano que vem. Pois é, gente, não é o Carlos Amadeu não, tá? É Ricardo Amadeu, ok? Carlos Amadeu é o pai dele, né? Que já faleceu e também trabalhava no Vitória. Vitória que está no grupo 28 da Copinha. Vitória, Rio Branco, Capivariano e Flamengo de São Paulo. Vitória estreia dia 3 de janeiro, 15 horas e 15 minutos, contra o Capivariano. Depois pega o Rio Branco e, na sequência, pega o Flamengo. Olha, gente, falar da Quick Stop, porque funilaria e pintura, leve seu carro na Quick Stop, o tratamento é diferenciado. E também Rei das Borrachas, Rua Barão de Cotegipe, na calçada, tudo em artefato de borracha, Rei das Borrachas. Quem casou, rapaz, foi o Cantalapedra. Depois de 9 anos de namoro, de noivo, tá casado. O homem casou, rapaz. Ele que, segundo o Fábio Mota, tem recebido propostas, sondagens do Brasil e de clubes também do exterior. Lembra daquela história da Leila Pereira? Vamos ouvir de novo aí? Coloca na tela aí. Eu tenho muito receio de ficar terceirizando responsabilidade. Que quando você terceiriza responsabilidade, você cria uma super zona de conforto para treinador, para atleta. Não é possível. Você tem que encarar a verdade de frente. E todos nós sabemos que a responsabilidade foi nossa. Como é que eu posso querer ser campeão da Libertadores se meus jogadores não deram um chute a gol? Vocês conhecem alguma forma de ganhar um jogo sem fazer gol? Eu não conheço. Mas aí agora eu não posso falar isso fora, porque senão eu vou chatear os meus atletas. Não, tem que falar sim. A responsabilidade é deles, não é minha. Tá? Eu fiz o que eu pude, eu investi o que eu pude, eu dei todas as possibilidades. Mas eles não tiveram a capacidade de dar um gol. Como é que eu vou ser campeão da Libertadores dessa forma? É impossível. Como é que pode? Dentro da minha casa, do Allianz Parque, eu não consegui vencer o Vitória. Foi por causa do meu elenco? Óbvio que não. Eu sub-20 que ganhar o Vitória. Tá? Como é que eu não ganhei aqui na minha casa o Fluminense? Não foi capacidade nossa? Claro que foi. Como é que eu levo aqueles 2 gols lá contra o Mirassol? Não foi capacidade nossa? É óbvio que foi. Pois é, uma fala infeliz, né? Sabe quem rebateu ela? Vampeta. Vamos ouvir? Fala, Vampeta, contra a Leila Pereira. Eu queria falar só uma coisa, para ver o que ela falou, ela que comanda tudo, né? O negócio de dar um chute no gol, a gente já sabe disso, mas em relação ao meu Vitória, se a Leila tiver, ela deve fazer conta, né? Sabe fazer contas, né? Crefisa é uma empresa de contas, Palmeiras é uma empresa que recebe muito, né? Gastou quase 1 bilhão. Manda pegar os 4 últimos jogos contra o Vitória. Os 4 últimos jogos com o Vitória. Vê quantos jogos o Palmeiras ganhou do Vitória. E vê que os 4 últimos jogos, vê que é o saldo de gols. Só. Os últimos 4 embates. Brasileiro de 2025, Brasileiro de 2024. Só isso. Qualquer coisa o Kaique bota aí. Vê que leva vantagem. E outra coisa. E para títulos.
Se o Palmeiras ganhasse um jogo do Flamengo, nos 2 que disputou, poderia ser campeão brasileiro. Não está em cima do Vitória, não. O Vitória tomou 8 do Flamengo. Agora pega os 4 jogos, os últimos 4 jogos, Palmeiras e Vitória, e vê de quem é a vantagem. Uma vitória do Palmeiras, um empate e 2 vitórias do Vitória. Acho que é 2 empates, 1-1, só que o Vitória... É 2 empates, é uma vitória para cada lado. Só que o Vitória ganha com a vitória que o Vitória ganha, faz o saldo de gol mais do que o Foi Palmeiras. 2-0 aqui, ano passado. É uma vitória para cada lado e 2 empates. Então parece que só teve esse jogo contra o Vitória, Bruno. Então quer dizer, em 2 anos... Outra, né, Vamp? Em 2 anos, o Palmeiras não ganha dos 4 primeiros e não ganha do meu Vitória. Quando eu falo não ganha, quando eu falo não ganha é que em 4 jogos não tem a vantagem. E é uma baita arrogância, né? Falar isso do Vitória, que é um rival aí no Campeonato Brasileiro. Eu posso. Manda aí com o Sub-20. Manda aí com o Sub-20 o ano que vem lá no Barradão e aqui no Allianz. Simples. É isso. Já que ela falou, né? Já que a Leila Pereira deixou aí esse áudio ser vazado, bota o Sub-20 contra o Vitória. No Barradão, o Vitória tá aí, ó. O Vitória o ano que vem. O Vitória... Falta aí 2 semanas para acabar o ano. Manda o ano que vem lá no Barradão com o Sub-20 e recebe o Vitória aqui no Aliança com o Sub-20 também. É, velho. Quem fala o que quer, escuta o que não quer, né? É isso aí. Vamos lá, gente. Falar também da Novon. Você precisa conhecer as airfryers de altíssima qualidade da Novon. De 4,5 litros e de 12 litros. E você pode comprar uma com 30% de desconto. Acesse novon.com.br, use o código RESENHA30. Valeu? Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos a qualquer momento aqui no Resenha do Léo. Tchau, galera. Fui! B3 Studios. Você que trabalha com digital, é o melhor estúdio para você gravar o seu podcast, gravar a sua sessão de fotos profissionais, gravar um videoclipe. B3 Studios, procura meu amigo Aristóteles. Lá você vai ter uma experiência muito bacana com o digital. Valeu? Vamos nessa. Vai para os Estados Unidos? Então você vai precisar de visto americano. E para isso eu vou te indicar Vinícius Espínola, consultoria em vistos americanos.